Boa tarde a todos. Loja Conde de Saint-Germain reunida hoje e esperando aqui uma convidada muito especial, que é a nossa querida amiga Berta Sanches. É um prazer recebê-la de novo na loja e hoje com um assunto assim difícil, a arte de viver. É o problema que nós todos temos. E muito bom, ela é da loja Paz Profunda de Ribeirão Preto, nossa irmã muito conhecida, palestrante da Sociedade Teosófica. Muito bom ter você de novo aqui com a gente, Berta. E estamos à tua disposição. Obrigada, Regina. Agradeço a todos novamente o convite para estar com vocês. E eu vou aproveitar e compartilhar a tela, tá bom? Tá certo? Tá, tá ótimo. Sem óculos eu não enxergo. Acho que dá para você até abrir mais um pouquinho. Aqui onde tem esse Ó, cálicezinho, ó, você aumenta a tela. é, tudo bem. É que às vezes me aparece, mas tudo bem. Deixa eu ver se vai. Bom, esse negocinho aqui agora eu tenho que tirar. Aqui embaixo, ó. Eu sei, eu só quero puxar isso para baixo. Aí, não. Vamos ver se não atrapalha. Bom, então, boa tarde a todos, né? Agradeço o convite. O objetivo desta reflexão, como você mesma falou, Regina, não é fácil, mas basicamente eu pensei em chamar a atenção para a cooperação, a solidariedade e principalmente a valorização da vida, inclusive entre os jovens, as crianças. E conversar também da importância da arte na nossa vida, né? Sabemos que vivemos uma era de conflito, de competição, de individualismo, onde a nossa essência se esconde, né? A gente acaba por não saber quem de fato somos. Estamos na era do Kali Yuga, né, das desavenças, e hoje cada vez mais explícito, né, de uma forma assustadora, pela beligerância entre diversas nações, né, que como vemos, ao invés de diminuir, as hostilidades parece que cada vez aumentam mais, né, e isso aumenta o perigo da nossa humanidade. Tudo isso além do desrespeito com o meio ambiente. A nossa casa Gaia está nos mostrando a gritos o perigo que corremos. Então, vamos tentar conversar sobre relacionamentos, né? E da escolha da gente viver entre a luz e a sombra, poderíamos dizer. Então, podemos iniciar com essa frase do Sri Aurobindo, que nos diz que o homem é um ser em transição. Ele está suspenso entre dois reinos da natureza, o animal e o espiritual, e participa de ambos, tanto pela sua natureza física, por um lado, como pela sua natureza espiritual, por um outro. Sabemos que tudo que existe na Terra precisa ser respeitado e cuidado, principalmente o ser humano. Mas é só através da fraternidade e da solidariedade que o equilíbrio necessário, né, para essa vivência em harmonia poderá ser restabelecido, tanto no interior do homem, né, do ser humano, como no planeta. E como nos diz o poeta, tudo que o amor toca está salvo. Por isso, eu considero que a vida é um dom sagrado. Viver é uma arte, definitivamente. Portanto, viver é uma arte sagrada. E esse viver sagrado significa agir a partir da nossa alma, isto é, do nosso coração, e não a partir do ego, né? Ó, não está passando os slides, você está passando? Eu estou, Não, não não está posso, vendo, não.
Não está Ué, mostrando para gente. ué, meu Deus. O que que eu faço? Passou? Não, tá como uma cópia Está em qual? no primeiro ainda. Não andou. Oh, meu Deus. Já que você faz, sai e entra de novo. Vamos tentar. É, aí compartilha a tela de novo. Vamos ver se agora vai. E agora? Agora eu perdi o... meu Senhor. Ai, Regina. Não Agora tem saiu problema. tudo para mim. Acho que eu vou ter que sair. Será? É, porque saiu tudo aqui. Ué, Deixa eu ver aqui se está direitinho compartilhando com você. Tá. Tá como co-host, sim. É tudo mas certo. aqui não me aparece ai, Deus. Não, não me aparece nada para eu mexer. Ou eu mexo no... Aí. Você está mexendo nesse share, no compartilhamento? Aí, agora. Chato. Não me aparece mais o compartilhar. Oh, meu Deus, será que eu vou ter que sair? Não é possível. Peraí. Não me dá a opção de compartilhar. Eu vou Peraí. sair e entrar rapidinho, tá bom? Tá bom. Mas eu vou ver o que está escrito aqui também. Então, E é, a tomada que sobe ali pela parede, aqui pela parede, está no chão, não está ligada, não. É o branquinho, né? É um Gente, É, branquinho. vou tira ter o lá. som. Estou ouvindo o som de vocês. apareceu tudo. Então, a gente pode começar com a frase do Sri Aurobindo, né, que nos diz que o homem é um ser em transição, que estamos suspensos entre dois reinos da natureza, o animal e o espiritual, e participamos de ambos, pela natureza física, por um lado, e pela nossa natureza espiritual, pelo outro. Passou? Passou o slide? Não sei se passou. Enfim, tudo que existe na Terra precisa ser respeitado e cuidado, principalmente o ser humano. E é só através da fraternidade e solidariedade que o equilíbrio necessário vai ser restabelecido, né? Tanto no interior do homem, como no planeta inteiro, né? Como já dizia o poeta, né? Tudo que o amor toca está salvo. Por isso podemos dizer que a vida é um dom sagrado. Viver é uma arte. Viver é uma arte sagrada. Agora, esse viver sagrado vai significar que nós agir, né, a partir da nossa alma e do nosso coração, não do ego. Podemos dizer que toda forma de vida é sagrada, nós sabemos disso, né? Não é só o reino humano, mas é o reino animal, o reino vegetal, o próprio mineral.
E sagrado, poderíamos dizer que todo aquele espaço, objeto, símbolo, ação, que tem um significado especial para uma pessoa ou para um grupo. Sagrado é o que está dentro e fora de nós. Está na vida de cada pessoa, não importa a cultura, a etnia, a religião. Podemos dizer que o sagrado é a energia que ilumina e dá sentido à vida. É por isso que toda ocasião é uma oportunidade. Cabe a nós transformar cada refeição, conversa, leitura, inclusive problema, diversão ou relacionamento em um ato sagrado. Precisamos nos lembrar que o divino habita em nós. Para a gente acordar para quem de fato somos e desapegar daquilo que imaginamos ser, né? A lagarta acha que o fim do mundo chegou, né? Mas, na verdade, está simplesmente reiniciando como borboleta uma nova oportunidade. Então, o que seria o sentido da vida? Como vocês sabem, enquanto a gente foca esforços e recursos apenas no nosso lado exterior, isso quer dizer a sobrevivência, né? O alimento, a saúde, o estudo, enfim, o dinheiro, estamos realizando o propósito externo. Que até certo ponto, tudo bem, é normal, né? Isso vai nos motivar, mas vai chegar uma hora em que isso vai se esgotar, tá? A gente já não vai conseguir ter uma satisfação plena com todas essas coisas à nossa volta. Por quê? Porque o propósito do ego não tem conexão com o propósito da nossa alma, né? Então, precisamos lembrar que somos seres duais, e que somos contraditórios, né? Que habitam dentro de nós duas forças, né? Uma que constrói e outra que desagrega. É aquela que o Jung nomeou como sombra, né? E que nós precisamos detectá-la. Nós vivemos com uma insatisfação constante por causa da nossa ignorância. Mas, segundo a teosofia, é através do autoconhecimento que poderemos lidar com essas forças em nós, né? Forças contraditórias. E na maneira em que a gente admitir essa contradição, né? Esse paradoxo em nós, né? A máscara que usamos para camuflar isso, né? Nós poderemos, de fato, crescer. Sabemos que, sem identificar esses subterfúgios que nós utilizamos, o trabalho de autotransformação não vai atingir a raiz do problema, né? Por isso que até a gente não se confrontar com nós mesmos, né? Nós poderemos, de fato, entrar no processo de despertar. Nossa consciência irá aos poucos ampliando, tá? Nós chamamos também de metanoia, né? Quando nós percebemos a nossa unidade com todos os seres e tomamos isso como objetivo, né, da nossa vida. Sabemos que crescer dói, né? Machuca, demora, e que a vitória é secreta, sem testemunhos. Por quê? Porque o adversário somos simplesmente nós mesmos. Então, para que a luz e o amor se manifestem no coração do homem, é preciso que ele auto-identifique as sombras que o habitam. E a percepção dessa contradição é que vai nos conduzir à busca para burilar e alcançar o equilíbrio emocional, mental, inclusive físico, né? É a forma de libertar as angústias da nossa alma para que encontremos o caminho de volta para a paz desejada.
Como diz Gurdjieff, né, o místico armênio, o conhecimento em si não é nada. Precisamos primeiro do autoconhecimento para aprender a mudar a nós mesmos. Gurdjieff enfatizava muito a lembrança de si, de lembrarmos quem de fato somos. E podemos dizer que somos viajantes do tempo, sonhadores, propagadores. Somos o remetente e o destinatário. E encontrar-se é o desafio. Somos o próprio reflexo que vemos no espelho e além dele. Tudo que jogamos contra o vento vem a nosso encontro. Aquilo que plantamos, fatalmente colheremos. Então, a abertura de consciência já traz toda essa informação, essa responsabilidade. A vida é uma grande obra de arte. E à medida que os testes vão aumentando, né, em graus de dificuldade, é porque a nossa força e recursos aumentaram também. A nossa capacidade está crescendo também para responder a esses desafios. Nunca seremos testados se não tivermos a habilidade correspondente. Tem aquele ditado, né, que a cruz é sempre do tamanho da nossa capacidade, né? Então, tudo que acontece é porque existe em nós, né? Existe uma oportunidade para transformar algo, ou porque é chegado o momento de transcender uma determinada vibração, da gente dar um passo adiante. Sabemos que ninguém é melhor do que ninguém. No final das contas, somos pó. O importante é lembrar, olhar para dentro e lembrar de que temos a divindade dentro de nós. Por isso, entender-se sagrado é o caminho. E se quisermos crescer interiormente e nos tornar pessoas melhores, devemos nos transformar. Sabemos que cada experiência da vida vai provocar um despertar, um pequeno novo nascimento para uma esfera superior de consciência, né? Uma esfera superior da vida. E devemos permitir que essas mudanças aconteçam, tá? E que a vida nos ensine a ser pessoas cada vez melhores. O Senhor Buda já falava, né? Sofrimento existe, mas ele é provocado pela ignorância ou falta de conhecimento, que vai se desvanecer quando aceitamos abrir a mente a novas formas de perceber. Isto é, quando abrimos a nossa consciência, né? Abrimos nossa consciência a outros pontos de vista sobre problemas, a vida, as pessoas, né? Isto é, a novas possibilidades. Nos deixamos de ver sempre, de julgar as coisas sempre do mesmo ângulo. Não, a gente tem que aprender a perceber as coisas de ângulos diferentes. Ouvir as pessoas e prestar atenção, que às vezes isso vai complementar o meu ponto de vista, às vezes vai até fortalecê-lo, ou às vezes vai me dar ferramentas para eu arguir com uma outra pessoa. O sofrimento, quando bem entendido, ele vai permitir a evolução da nossa consciência. Lembrando que consciência é a faculdade que o homem tem de contemplar seu próprio íntimo, assistir à própria existência, ser, por assim dizer, espectador de si próprio. E quando a gente presta atenção a essa nossa consciência, que nós também podemos chamar de intuição, tá? E agimos de acordo a ela, né? As nossas ações vão ser feitas com bom senso, com discernimento, já que é a capacidade que temos para entender quem somos de verdade e a nossa missão.
Isto é a percepção da nossa alma que está falando, que está nos conduzindo. Então, podemos nos perguntar, o que nos faz despertar? Para muitos é o sofrimento, tá? Mas nem sempre. Tem gente que se afunda no sofrimento e se faz de vítima e não cresce. Mas para outros, realmente é uma janela que dá uma oportunidade para perceber que a vida não é só isso. Outros podem despertar através do amor. O amor não somente às pessoas, amor por algum objetivo, tá? Principalmente quando esse objetivo é em relação à humanidade, ao todo. E o gosto pela arte, tá? Eu acho que a arte é fundamental, ela tem que ser implementada em todas as escolas. É a arte que traz beleza e luz à alma. Então, muitas vezes despertamos através da leitura de um livro, que para um pode ser um livro a mais, mas para outro pode ser um portal para uma infinidade de conhecimentos e interesses para ir descobrir novas coisas. Pode ser através da literatura. A pessoa, de repente, começa a escrever poesias, contos, começa a colocar o que vai dentro da alma dela, pode ser o sofrimento, mas ela vai se comunicar com outras almas. Pode ser através do desenho, da música. Vocês sabem que assistir a um concerto, né? A música eleva a nossa alma. Aprender a tocar um instrumento novo, né? Cinema, discutir os filmes, porque cada um entende o filme de uma forma. Cada filme traz um ensinamento para uma pessoa. Então, quando a gente comparte essa visão que cada um tem, nós todos crescemos. Ouvir uma palestra, conversar com certas pessoas, isto é, quando a gente amplia o conhecimento, a nossa alma começa a acordar. Sabemos que esse despertar é totalmente individual, porque, como eu falava, o que um livro ou um filme pode dizer para mim e pode trazer novas descobertas, para outra pessoa pode não trazer nada. Então, esse é um caminho individual. Significa ir em busca de nossa própria verdade. E quando a gente coloca isso em prática, o que vai acontecer? Nós vamos modificar hábitos e interesses. E, inclusive, vamos modificar a nossa egrégora. Por quê? Porque a gente vai mudar o círculo de relacionamentos. Quer dizer, as pessoas que são afins, que conseguem entender a forma de eu enxergar esse novo mundo que se descortinou para mim. Então, o despertar de consciência abre portas para uma outra realidade, tanto de si mesmo como do mundo em volta. Eu coloquei esse desenho simplesmente para dizer que o mundo que se descortina é muito amplo, né? Porque aí a gente começa a descobrir que não somos só a carne, que a gente tem vários corpos, que a gente também é feito de energia e tem chakras. Enfim, aqui surge uma série de informações ao nosso respeito, né, do ser humano e do próprio planeta. Então, é uma informação infinita que nós vamos percebendo. E à medida que nos transformamos, revelamos nossa porção de luz escondida, que vai ser proporcional ao grau de mudança interior. Eu trouxe aqui uns comentários da Eva Pierracos, né, que ela faz no livro No Tema Sou Mal, e onde ela nos lembra 4 estágios de percepção para o despertar, né? Então, ela fala que no início nós estamos semi-adormecidos, a gente não sabe quem somos e lutamos contra aspectos que consideramos negativos dentro de nós, né?
Aí viria um primeiro estágio do despertar, é quando já somos capazes de reconhecer e observar o que não gostamos dentro da gente, mas que já não projetamos no outro. E o entendemos como um aspecto a ser trabalhado. A terceira, o terceiro estágio seria quando a gente percebe nosso eu verdadeiro, tá? Quem de fato somos, e que a partir disso nós podemos ter uma nova compreensão do mundo, de nós mesmos, e seguir um novo caminho. E o quarto estágio de percepção seria a integração, quando a gente consegue integrar essa sombra, né? E nos abrimos, né, a uma nova consciência que vai se expandir em direção à consciência universal. Então, esse despertar traz mudanças para uma vida mais harmoniosa, porque vamos aprimorando a arte de viver de uma forma mais feliz e plena. Por quê? Porque através disso nós vamos modificar nossos hábitos, como eu falei, né? Nós vamos tentar colocar em prática os novos conhecimentos. Começam pelo lado físico, através da nossa alimentação, dos bons hábitos de higiene, na hora de dormir, do exercício que é necessário para manter o templo, que é o nosso corpo, né? O templo do nosso espírito, que é extremamente importante, que nós temos que cuidar, né? Nossas emoções, nós vamos tentar também que sejam mais equilibradas e saudáveis. Nós vamos cuidar de pensamentos, né? Através de boas leituras, de meditação. Enfim, nós vamos mudar vibrações inferiores ou negativas, né? E entrar em sintonia com a natureza superior. Sabemos que o plano divino está sempre atuando, então ele está sempre pronto para nos auxiliar. Cabe a nós pedir esse auxílio e entrar em sintonia. Sabemos que cotidianamente estamos no mundo da competição, do individualismo. Então, nós precisamos desse autoconhecimento para aprender a ter domínio sobre nós mesmos, né? E quando temos conhecimento das causas sutis, né, não somente físicas, que são provocadas por pensamentos e sentimentos, nós conseguimos discernir com mais maturidade entre certo e errado. Conseguimos utilizar a mente e o coração para manter o equilíbrio no meio do caos, tá? E assim, com discernimento, preservar nossa capacidade de absorver luz e clareza espiritual. Para, desta forma, nos libertar das causas de sofrimento e das doenças. Esse quadro aqui, vocês percebem no ciclo vicioso da existência humana. Quando a gente não consegue perceber isso, nós somos vítimas, ficamos encadeados nisso aqui. Vocês percebem pensamento negativo, crenças limitantes, vão nos levar a emoções nocivas, consequentemente a decisões enganosas, ações erradas, portanto, resultados ruins, que vão nos trazer frustração, aflição, sofrimento e doença. Nós sabemos que conflitos fazem parte da vida, né? Mas é a forma de lidar que vai fazer a diferença. Não é o conhecimento, mas a habilidade que nós temos de tratar tudo isso, tratar as pessoas. Nós entendemos conflito como algo que cria tensão, né? Opiniões, gostos. Mas sabemos que estamos sujeitos a milhares de impactos e que a nossa reação vai ser conforme hábitos, crenças, educação, inclusive até o estado de ânimo do momento, né? Porque muitas vezes a gente reage
em base à emoção momentânea. E nós achamos que o problema está fora, mas na verdade ele está dentro de nós, tá? Então devemos procurar aprender que o conflito não é prejudicial, mas são oportunidades que nós temos, né? O senhor Pierre Weil, que eu utilizei inclusive os conceitos dele, né, da arte de viver, Pierre Weil, que foi o fundador da Unipaz, ele nos fala que conflitos nascem da mente, fonte inesgotável de percepções distorcidas e muitas vezes imaginárias, tá? Necessidades contrariadas. Muitas vezes interpretamos mal devido ao excesso de imaginação. E desta forma, podemos nos magoar ou melindrar a nós e a outras pessoas, né? Por coisas que não são verdadeiras. Na verdade, nossa percepção nos engana. Uma coisa é o que eu percebo, como, por exemplo, como você está vestido, a cor da tua roupa, e outra que eu imagino, que você está feliz e por isso está sorrindo, ou que você está caçoando de mim e eu fico magoado. Isto é uma cadeia de julgamentos precipitados que levam a emoções impulsivas. É por isso que o Pierre Weil, ele nos fala que se entende por percepção? O que passa pelos nossos 5 sentidos, né? Imaginação, ideias, imagens, julgamentos, suposições corretas ou não. Com relação a isso, nós podemos ter um sentimento bom, ruim ou neutro. Vai ser agradável se satisfaz as nossas necessidades básicas. Aí ele vai trazer alegria, amor, entusiasmo. Mas vai ser desagradável se ele significa uma ameaça, se gera ressentimento, mágoa, raiva, ódio, ciúme, enfim. Então, quando a gente percebe uma situação, ele recomenda que nós troquemos a imaginação simplesmente por estimativa, porque desta forma nós vamos dar oportunidade a uma reavaliação, evitando interpretações equivocadas. Um exemplo bobo. Quando a gente vê uma pessoa na rua que passa e não nos cumprimenta, a percepção foi que ele não nos cumprimentou. A imaginação é que ele está de mal com a gente. Então, aí nós já temos um sentimento ruim, tá? Que vai gerar ressentimento. Portanto, da próxima vez que eu encontrar essa pessoa, a minha reação vai ser de rejeição. Agora, quando eu percebo essa pessoa que não me cumprimentou, e eu simplesmente faço uma estimativa, bom, ela está muito ocupada e ela não me enxergou, ela está aflita e está com pressa. Quer dizer, a gente modifica totalmente o nosso julgamento e a nossa reação não vai ser negativa. É por isso que ele nos diz que podemos contornar os problemas ou reagir. Se nós reagimos com violência, o problema vai gerar reações do mesmo nível, né? Vamos provocar rupturas, agressões verbais, físicas e até guerras. A gente vê isso todo dia. Podemos também procurar soluções pacíficas através do diálogo direto e honesto. Ou simplesmente da não ação. Isso é uma escolha consciente de não interferir, isto é, não ter nenhum tipo de reação. Mas, dependendo do que a gente sentiu, né, se nós ficamos magoados, pode levar a crises permanentes, mágoas e relações congeladas. Pois muitas vezes, por medo de magoar ou assumir riscos de um diálogo sincero, preferimos calar, dar um tempo.
Mas é importante considerar que mágoas não se dissolvem sozinhas. Na verdade, elas podem aumentar a tensão e a crise, né? Até alguém tomar a iniciativa de intervir. Hoje, antigamente, muitos problemas eram escondidos, camuflados. Hoje, graças a Deus, existe terapia, né? Então, há técnicas para aprender a restaurar relações. A gente tem que lembrar que o outro é meu parceiro, não meu inimigo. E que a gente cresce através destes relacionamentos. O Mário Sérgio Cortella diz algo muito interessante. O conflito é algo criativo. Claro, porque ele vai nos dar a possibilidade de encontrar uma solução. O que é negativo é o confronto. Conflito é a divergência de postura. Você pensa de uma forma, eu de outra. O confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. E que é o que nós normalmente vemos, né? Que a pessoa quer que pense da mesma forma. Tá? Então, isso é extremamente negativo. Nós precisamos simplesmente de diálogo. Diálogo feito de coração. O diálogo tem que ser com empatia, isto é o esforço para se colocar no lugar do outro e compreender a sua posição e sentimentos. Mas para isso é necessário ser sincero, expresso com amor e humildade. E nós também precisamos aprender a desculpar as ofensas dos amigos do caminho, sem comentá-las. Auxiliar aos companheiros, principalmente os mais fracos, e sem falar a ninguém. Desta forma, quando a gente consegue harmonia e equilíbrio do corpo, nós teremos saúde, né? Harmonia e equilíbrio na mente nos traz paz. E harmonia e equilíbrio do espírito nos traz plenitude. Como eu falei desde o início, a fraternidade é fundamental. Sabemos que a palavra vem do latim, né? Irmão, frater, seria o sentimento de afeto que nutrimos por outras pessoas, não necessariamente irmãos de sangue, né? E ela é tão importante que é o primeiro preceito da sociedade teosófica. A fraternidade vem a ser o laço de união, é um vínculo de respeito e igualdade entre todos os seres humanos. E quando a gente desenvolve a fraternidade, nos torna mais sensíveis, inclusive à beleza, né? A ideia de fraternidade também estabelece um viver ético, né? Ético, isto é, através da chispa divina que nos habita, nosso Cristo interno, a voz da consciência. Podemos dizer que para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir, perdoar e ter paciência sempre, dizia Hermann Hesse. Isto é, precisamos aprender a escutar com coração os nossos relacionamentos. Significa não atropelar o outro com nosso ponto de vista, mas ouvir o que pensa e estar de fato atento, aberto e interessado. Significa transmitir segurança à pessoa que está falando conosco, ser um amigo receptivo, estar disposto a ouvir, aprender e se surpreender, inclusive, com o que ele tem a nos dizer, sem fazer perguntas, interromper ou dar conselhos, que é a parte mais difícil, né? A gente sempre tem uma resposta na hora, antes da pessoa terminar. O conselho é única e exclusivamente se a pessoa pede. Muitas vezes sabemos que simplesmente o escutar silencioso e bondoso
é tudo o que a outra pessoa precisa para encontrar as próprias soluções. É por isso que a maior de todas as artes é a arte de viver juntos. E aqui vamos falar um pouco sobre relacionamentos. O amor nasce do conhecimento mútuo e se fortalece na compreensão das diferenças. Podemos dizer que o amor é a força incontrolável que nos vira do avesso, provocando uma transformação interior no ser humano. Mas acontece que nós costumamos procurar a felicidade onde nunca encontraremos, isto é, do lado de fora de nós. E assim, quando falamos em relacionamentos, na maioria das vezes, vamos à procura, por exemplo, do parceiro perfeito, que não existe, né? Nós não somos perfeitos. Então, acabamos projetando no outro a responsabilidade por nossa felicidade. E caso que a relação não dê certo, a culpa será da imperfeição do outro. Isto é, atribuímos o sucesso e a harmonia de uma relação às qualidades que o outro deve possuir, esquecendo as nossas virtudes e defeitos. A Eva Pierracos, não, perdão, o senhor Pierre Rivail, ele fala, inclusive, de diversos tipos de casal que existem, né? Então, assim, ele fala do par ocasional, que é um relacionamento sem compromisso, do par tradicional, aquele que namora e depois, por questões de pressão e de incentivo da cultura, casa. No início, os interesses são comuns. Com o tempo, algumas crises, se descobrem outros interesses. Tem também o casar evolutivo, quer dizer, o tradicional pode evoluir ao casal evolutivo, que ele já quer crescer em conhecimento, alcançar um grau de consciência maior, quer uma qualidade de vida mais profunda, né? E ele fala do casal iluminado, que é extremamente raro, né? Pessoas já realizadas, né? Que atingiram um nível de consciência, poderíamos dizer, transpessoal, e que vivem nesse estado. É um nível que é difícil de alcançar, mas a gente trabalha para isso, né? Então, podemos dizer que o sucesso de um relacionamento amoroso depende de muitos fatores. Importante saber que existe dentro de nós, isso é outra questão que ele trabalha, um lado feminino e outro masculino. A gente nunca pensa nisso. Ele nos diz que, independente do nosso gênero, nós temos um lado feminino e um masculino. Então, um encontro de duas pessoas, na verdade, vem a ser um encontro de 4 pessoas. E que a dosagem é muitas vezes o que causa conflitos, né? Porque muitas vezes o lado masculino não é bem aceito pelos homens, né? O lado masculino na mulher, né? Então, a gente tem que saber qual é a nossa dosagem de masculino e feminino para evitar atritos e curar relacionamentos. E o Pierre Rivail fala de outro aspecto, que é o nível evolutivo. Quando há uma diferença na evolução do casal, né? E ele comenta que levou bastante tempo para ser percebido por terapeutas, inclusive nos meios que cuidavam de evolução espiritual, o que ele chama de revolução silenciosa, que vem a ser um descompasso evolutivo entre os casais. Então, para manter relacionamentos saudáveis, né, precisamos cultivar a harmonia, a verdade sempre tem que ser expressa com amor, né, já que verdade sem amor e fria fere, né, distancia, e amor sem verdade é manipulação. Outra questão importante é meditar e orar juntos, né? Mesmo os que sigam
caminhos evolutivos diferentes, né? É sempre bom se recolher juntos em silêncio, né? Então, essa é uma prática muito boa. Agradecer por todos os detalhes, né? Quer dizer, mostrar que notamos o detalhe, o carinho, né? E não julgar o outro. Nós temos que lembrar que ninguém pode ser forçado a adotar, né, uma nova postura. Então, por isso, desta forma, vai caber àquele que tem um pouquinho mais de evolução compreender e aceitar, né? Confiar na força transformadora de cada um. Podemos definir evolução, então, pelas faces que vamos galgando ao longo do caminho. Primeiro é aquele desconhecimento da natureza do espírito, né? Quando vamos ter aquela crise existencial, insatisfação pela fantasia de que somos separados e consequentes emoções destrutivas. Passaremos por um sofrimento, mas finalmente procuraremos o caminho e colocaremos em prática. Isso tudo até chegar no limiar do acesso ao ponto de mutação, né? Quer dizer, o pleno despertar. Nós sabemos também que cada chakra representa um estado evolutivo. Os 3 centros energéticos do ego, isto é, da pessoa, são o básico, né, o umbilical, sexual, e o plexo solar, que nos trazem segurança, prazer e poder. O trabalho deles é normal, quando asseguram a sobrevivência do indivíduo. Infelizmente, são estimulados ao extremo em nossa sociedade consumista. Por isso, passar do chakra do poder ao chakra do coração é muito difícil, porque significa trocar o amor ao poder pelo amor à humanidade. Isso aqui não é para todos. Porém, isso vai representar uma felicidade imensa em quem exerce a ação inegoísta, altruísta e desinteressada. Agora eu vou entrar em um outro assunto que eu fiquei na dúvida, mas hoje, curiosamente, eu vi um vídeo que você, Regina, colocou e que tem tudo a ver com esse assunto, que eu trato às vezes nas escolas. É o da diversidade. Nós estamos falando de fraternidade, né? Então, a vivência da fraternidade em todas as atividades é o semear do bem no dia a dia. E esse comportamento promove um silencioso despertar e vai elevar a vibração do grupo. Nós sabemos que hoje em dia os jovens em fase de formação vivenciam a necessidade de autoafirmação e às vezes não conseguem conviver com as diferenças. Isso pode ter origem nessas práticas inaceitáveis de discriminação, superioridade, né, o bullying, né? Mas tudo isso a gente tem que analisar, porque tanto vítimas como agressores, eles podem sofrer consequências psicológicas graves. Baixa autoestima, dificuldade de aprendizado, socialização, ansiedade, medo e até depressão. É importante saber que o agressor, a maioria das vezes, ele simplesmente retribui às suas vítimas tudo aquilo que ela já sofreu em algum momento da sua vida. Essa pessoa cria um mecanismo de defesa para impedir a aproximação dos demais e evitar novos abusos. Portanto, ele não cria laços de afeto, ele manipula para dominar. Eles apresentam normalmente um alto índice de reprovação, relações familiares problemáticas. Agora, é preciso avaliar sua história, pois quem fere normalmente é alguém ferido, o que não tira a sua responsabilidade, né? Então, devemos cuidar para desenvolver empatia e autocontrole,
para que esta pessoa pense antes de agir. E os pais têm que se comprometer, né, com os professores a ficarem alertas. Nós sabemos que foi instituído pela ONU, né, o Dia Internacional da Tolerância, justamente para o combate à intolerância, tá? Entendendo por tolerância o grau de aceitação, isto é, aceitar opiniões ou comportamentos diferentes para viver em harmonia com a sociedade. Precisamos transformar ciclos viciosos e doentios em relações virtuosas e saudáveis. Para isso, é fundamental exercitar ações de conscientização para derrubar preconceitos de todo tipo e incentivar a cooperação para criar uma cultura de paz, acolhendo tanto o agredido como o agressor. A vítima, ela vai apresentar alterações de comportamento, ficam mais reclusos, antissociais, adoecem com frequência, baixa imunidade. A vítima pode chegar a ter, inclusive, pensamentos suicidas ou ser induzida a cometer um ato desse tamanho. Por isso que se deve incentivar a aprender a se proteger as emoções de cada um. Isso é assustador. As pesquisas mostram que a taxa de suicídio entre jovens brasileiros aumentou 43% de 2000 a 2019. Um aumento de 6% anual de 2011 a 2022, segundo dados da Fiocruz. Eu me lembro que da última vez que eu falei disso numa escola, estava em 30%. Já estamos em 43%. Olha a gravidade da coisa. Então, um fator importante é o aumento da depressão entre crianças e jovens, aliados ao consumo de álcool e drogas cada vez mais cedo. O modelo consumista, né, que nós vivemos, onde o ter, ao invés do ser, é cultuado, provoca cobranças vazias de todos os lados. O talento que cada um traz é sufocado, caso não atenda aos padrões da mídia. E muitos jovens não assumem sua essência, tendo grandes chances de tristeza e caminhar para a depressão. A satisfação momentânea através de compras, bebidas, droga, sexo, leva a ingressar a um ciclo vicioso que não satisfaz, nem preenche o vazio, gerado pela baixa autoestima, incoerência entre sentir e agir, e pouca atenção à espiritualidade. E todos vocês devem conhecer a história do Setembro Amarelo, né? Mas só para lembrar, né? Em 1994, um rapaz de 17 anos, Mike M., uma pessoa caridosa e que gostava de mecânica, né? Restaurou um Mustang amarelo, né? Ele se suicidou. E os amigos ficaram tão chocados de que ninguém percebeu que no funeral dele eles distribuíram cartões com as fitas amarelas e a mensagem: se você precisar, peça ajuda. Isso foi em 94. Até 2003, a Organização Mundial da Saúde decretou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 2003. No Brasil, isto só foi decretado em 2015. Então, aqui é só para reforçar a importância do diálogo, né? Quebrando o tabu sobre assuntos que muitas vezes a gente acha que não devem ser tocados, mas que são de extrema importância. E tudo isso faz parte de viver, a nossa arte de viver.
Outra das múltiplas razões, né, que complica a vida dos adolescentes e de adultos também, né, é o modelo de sociedade onde jovens se sentem sozinhos, apesar dos milhares de amigos nas redes, que cobram uma obrigação de felicidade que leva à frustração, né? Já que a vida real nem sempre é projetada na virtual. Então, o que poderemos fazer? Primeiro, trocar informações, ficar atentos, pois podemos ter próximo de nós pessoas precisando de ajuda. Está faltando afeto e olhos para o essencial. Muitas vezes, por carência, né, ou falta de informação, os jovens andam por caminhos perigosos. E isso vai para as crianças. Hoje, o vídeo que eu mencionei é as crianças perceberem que os pais não dão atenção a elas como deveriam, porque estão sempre com o celular na mão. Então, a criança se sente posta de lado. Então, tudo isso vai incrementar o sentimento de depressão, de tristeza. Alguns caminhos que temos para diminuir essas tristes estatísticas, né? Seria, evidentemente, a construção de laços de afeto e confiança para relações mais saudáveis, né? Estimulando a cooperação, a empatia, tá? O autoconhecimento, a escola, estar sempre atenta com os pais, isso é fundamental. Podemos sintetizar, né, que a vida é a arte de se reinventar todos os dias, em todos os aspectos, olhando para todos os lados. E, ante os conflitos, conservar-nos o mais serenos possível, não nos deixar envolver pelo pessimismo. Não devemos desperdiçar energia julgando, atacando, pois não soluciona nada e somente vai aumentar o véu de separatividade, que vai cegar a todos. A gente tem que aceitar as diferenças de pensamento. Simplesmente respeito. Eu não tenho por que te obrigar a pensar igual que eu. Vamos nos respeitar, tá? Temos que entender que essa separatividade é mais uma tentativa das forças da sombra de nos afastar de nós mesmos. E enquanto nos ocupamos de apontar os outros, né, que pensam diferente, vamos deixar de agir e transformar o que nós precisamos em nós mesmos. Então, neste momento, é necessário que cada um de nós descubra seus dons e habilidades e os coloque a serviço do todo, né? Como o beija-flor. Cada um fazendo a sua parte e colocando o nosso Deus interno a serviço do grande plano, dando sempre o melhor de nós. Nós todos temos um poder imenso, não importa a sombra que nos rodeie, estamos aqui para manifestar a nossa luz. Então, a gente tem que respirar fundo, vibrar na luz que nos habita, dentro e fora. Somos elos da corrente da vida. Todos somos necessários. Dentro da engrenagem da família, da escola, da empresa, da igreja. E como almas que somos como velas que se acendem umas com as outras. Então, sejamos luz para acender outras velas e para iluminar essa obscuridade que nos rodeia. Desta forma, descobriremos que a luz da felicidade não vem de fora, habita nosso interior e permanece inquebrantável, apesar de tudo, aguardando que nossa alma harmonize nosso cotidiano com as cores do amor, da empatia, da fraternidade e transforme a nossa arte de viver em ato sagrado. Gente, a vida não é colorida, é para colorir. A responsabilidade é nossa.
Namastê. Muito obrigada a todos. Nossa, que lindo! Amei! É Você fez bom? uma pesquisa fantástica, muito linda mesmo, Berta. E assim, abordou muitos aspectos realmente da arte de viver que são complicados, às vezes a gente nem percebe, né? Mas você fez um estudo bem completo e eu acho que pode ajudar a muita gente essa reflexão assim bem aprofundada, né? Muito bom mesmo. Olha, muito obrigada por ter trazido esse assunto. Eu pensei, um assunto difícil, como é que a Berta vai conseguir desenvolver, né, de alguma forma esse assunto de uma forma para nós, assim, que a gente possa entender bem. E você conseguiu, tá de parabéns. Muito lindo mesmo. Como é difícil, Eu né? Como é agradeço. difícil. Olha, como é difícil. É a questão das crianças, eu te falo, eu fiquei na dúvida, né? Não, Mas mas tem que falar. eu já fui para várias escolas para falar sobre isso. E como eu faço assim, eu venho da fraternidade, venho indo para até chegar no ponto. E hoje eu pensei, ai meu Deus, será que eu deixo? Aí eu vi um vídeo que você colocou, né, da criança que se sente posta do lado por causa do celular, né, que os pais estão sempre com o celular na mão. Então eu falei, tem todo a ver, vou deixar. Não, e a gente também tem uma dificuldade, às vezes, para fazer a criança também largar o celular, porque a coisa está difícil. Às vezes, por exemplo, a gente vai almoçar com o neto, com os filhos, todo mundo junto, e a gente vê que eles pegam o tal do celular, não querem largar. E a gente tem que dizer, não, agora não pode, tem que desligar o celular. A gente quer conversar com vocês. Quer dizer, também do outro lado tem que haver uma reação para Tem. brecar esse tipo de coisa, que tá Mas aí, demais. aí que vem a questão, né? Quer dizer, é o exemplo. Que se você está com o celular na mão na hora que você está comendo, ela também, né? Vai ser muito difícil, muito, É, mas eles muito. estão com essa mania também. Aí a gente já reage, não, 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 e eles ficam zangados. Mas tem que dar um jeito É, de dizer não, 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 não pode. Agora não pode. Até o meu gato fica zangado quando às vezes eu estou assistindo palestra no meu celular, o gato empurra o celular. Fica, juro, a gatinha fica irritada, ela empurra o celular, tá ela vendo? sabe que aquilo está atrapalhando ela. Ela quer atenção. É E isso, né? atenção. Quer dizer, a gente trocou a questão olho no olho a tudo digital. É tudo. Você já não liga, você só escreve um WhatsApp, oi, oi, bom dia, pronto, já. Só começar a viver essa nova realidade, pensar essa nova realidade, agir com ela e contra também quando for necessário. Nossa, isso é fundamental. Caramba! Mas é isso. Como eu tenho que encerrar a gravação, Tá, a gente sim. vai continuar conversando, mas, poxa, muito lindo, uma abordagem muito interessante. Dá para ver que você faz já esse trabalho em escola e tudo, está acostumado a lidar com isso. E é um bom material para, por exemplo, a gente na OTS, se a gente quiser fazer algum tipo de trabalho com algum grupo, né? Principalmente de jovens, tudo. Nossa, excelente. Um presente. Muito obrigada mesmo, Berta. Eu, eu tento Seja fazer isso sempre nas bem-vinda. escolas, viu? Muito bom, gostei. Seja sempre bem-vinda à nossa loja com essas novidades que você traz, tá? Muito obrigada mesmo. E vamos encerrar a gravação, mas vamos continuar aqui debatendo o assunto, que é muito importante.